Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 34, para vocês do nono ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos conhecer e estudar uma modalidade chamada tiro esportivo. Nós vamos passar pela sua história, conhecer algumas regras e características desse esporte, que além de fazer a leitura dos fatos e curiosidades desse esporte também. A história. As armas de fogo, obviamente, elas não surgiram com um propósito esportivo, né? Elas mudaram o rumo de guerras e batalhas, antes travadas com espadas, arcos, flechas, e também no combate corpo a corpo, né? Os primeiros registros do uso de armas de fogo em guerras surgem em 1346, durante o confronto entre ingleses e franceses. A partir de então, os armamentos foram evoluindo, diminuindo de tamanho e ganhando cada vez mais importância nos combates. Como esporte, o tiro se misturou muito com a prática militar, que pode ser considerada a origem dessa modalidade. As linhas de tiro utilizadas nos combates serviam como modelo para as primeiras competições, com disputas nas posições deitado, de joelhos e em pé. Em 1867, surgiu o Campo de Instrução de Chalon, na França, onde foi realizada uma prova de tiro, uma prova de tiro ao alvo com fuzis. Além dos militares, os clubes de caça também deram sua contribuição para a criação do tiro esportivo. A atividade dos caçadores inspirou inclusive algumas das provas que existem atualmente, como esquete e fosso. E aqui a gente vê, um rapaz preparando para fazer acertar um prato, né? Eles lançam um prato para cima, uma máquina lança um prato para cima, e eles têm algumas chances para acertar esse prato. Vamos ver um pouquinho dessas regras, tá? O tiro esportivo esteve presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, em 1896, que ocorreu em Atenas, na Grécia. Até 1964, em Tóquio, somente os homens participavam. Bem, gente, as primeiras mulheres competiram na cidade do México em 1968. Nas provas com os homens, as primeiras disputas exclusivamente femininas surgiram em Los Angeles em 1984. Em duas categorias, pistola de ar e carabina de ar, atualmente o tiro esportivo é disputado em 15 categorias, sendo 9 masculinas e 6 femininas. E aqui nós temos uma imagem da arma utilizada, no tiro esportivo. Não é uma arma militar, tá bom, gente? Isso daí é uma arma adaptada, preparada para competição. Existem 3 categorias de tiro esportivo que utilizam armas diferentes e que se dividem em algumas provas, A pistola, as provas podem ser pistola livre, esporte, só para mulheres, A pistola de ar e de tiro rápido, só para os homens. Carabina, as provas podem ser em 3 posições, em armas diferentes para homens e mulheres. Deitado, somente para homens, e carabina de ar. Tiro ao prato. As provas podem ser esquite, fossa olímpica e fossa dublê. Nessa categoria, em todas as provas, há uma diferença no número de pratos para homens e mulheres. Os pratos têm 109 centímetros, milímetros, e eles são feitos de uma mistura de barro, argila, calcário e alcatrão. Então, gente, isso daqui é mais ou menos 10 centímetros, quase 11 centímetros. São 2 tipos de campo, o normal e o esquite, nos quais pode ser praticado tiro esportivo. Em um dos campos, o normal, são necessárias várias carabinas de tiro, com uma área mínima de tiro de 15 metros de comprimento e 20 metros de largura. Já no campo de esquite, deve ser demarcado por um semicírculo o ponto de onde os atletas irão atirar e o ponto de onde deverão partir os pratos.
A área de tiro do campo de skeet deve ter 15 metros de comprimento e 38,82 de largura. Quer conhecer ou revisar um pouco mais sobre as regras dessa modalidade? Acompanhe também o infográfico do site Rede do Esporte, ilustrando um resumo das regras de tiro esportivo. Clique na imagem, né, gente? Ou clique no link, né? Essa imagem é o comecinho de uma imagem enorme com esse infográfico aí explicando algumas das regras. Regulamentação. Todas as normas são criadas e modificadas pela ISSF, a International Shooting Sport Federation, que atualmente tem sede na Alemanha. Tá? Quem quiser conhecer o site, né, é só clicar no título ou na imagem, no logotipo. E no Brasil, a entidade que organiza e regulamenta os torneios e eventos de tiro esportivo é a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, também com o seu logotipo aqui, orientado para enviar vocês para o site da Confederação. Curiosidades, tá? Vamos falar sobre umas curiosidades agora. O canadense Gerald Kellett conquistou a medalha de ouro na prova de carabina deitado em Melbourne em 1956, com um desempenho perfeito. Depois de acertar os 60 tiros no centro do alvo, Kellett quebrou o recorde mundial da modalidade, com 600 pontos conquistados. Ele acertou todas, né? Mas o desempenho histórico acabou rendendo ao canadense apenas a medalha de ouro, sem o reconhecimento da marca histórica. Isso porque um erro dos organizadores australianos custou a Kellett o recorde mundial. Na hora de montar o alvo, eles posicionaram 1,5 metro mais perto do que deveria. Sem a distância correta, o atirador do Canadá não pôde ter o seu desempenho reconhecido. E o primeiro ouro olímpico brasileiro foi no dia 3 de agosto de 1920. O Brasil subia ao topo do pódio olímpico pela primeira vez. O feito veio na categoria do tiro esportivo, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica. Nesse dia, Guilherme Paraense conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. E esse nome, pessoal, ele é conhecido de outras aulas também. Todas as aulas que nós fizemos sobre as Olimpíadas, sobre as medalhas brasileiras, né? O nosso grande herói Guilherme Paraense aparece também. Ele dá o sinal da sua vitória, da sua medalha, né? Primeira medalha feminina. Antes de disputarem os Jogos Olímpicos na categoria exclusivamente feminina, as mulheres disputavam as medalhas com os homens. E foi assim, em Montreal, em 1976, que a norte-americana Margaret Murdoch se tornou a primeira mulher a subir no pódio olímpico no tiro esportivo. Aqui a gente vê a atiradora, né? Em uma disputa acirradíssima com seu compatriota Lane Basham, Margaret teve que se contentar com a prata em razão dos critérios de desempate. Os dois terminaram a prova com 1.162 pontos, mas Basham tinha 3 séries de 100 pontos contra apenas 2 da rival. Mesmo com ouro no pescoço, Basham não concordava com a regra. Em uma atitude inesperada e emocionante, ele puxou a companheira de equipe para o lugar mais alto do pódio na hora da execução do hino nacional dos Estados Unidos. 9 países com ouro. As Olimpíadas de Londres em 2012 distribuíram medalhas de ouro para 9 países diferentes nas 15 categorias do tiro esportivo, né? Os únicos que conseguiram repetir títulos foram os Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Itália e a China. Os norte-americanos e os sul-coreanos foram os melhores, com 3 medalhas de ouro cada um. Bem, italianos e chineses subiram ao topo do pódio 2 vezes cada. Além deles, também conquistaram medalhas de ouro atletas da Grã-Bretanha, da Croácia, de Cuba, da Bielorrússia e da Romênia. Bem, gente, para concluir um pouquinho desse esporte, né? A incrível história dessa modalidade, não é mesmo, gente? É necessário muito controle e muita coordenação motora nesse esporte de precisão extrema.
Vocês conhecem nomes importantes nessa modalidade? Façam as atividades propostas para hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.